Vamos falar aqui sobre um tema, né, que aconteceu. Tem uma matéria que fala que 300 mil alunos do ensino à distância ficaram sem acesso à internet ou equipamento em Portugal. E isso também é uma tendência no Brasil, né? Tem muita gente que não tem o acesso e não tem o equipamento. Eu vi que aqui em Portugal o governo conseguiu liberar alguns portáteis, né? Alguns laptops para as crianças, para elas poderem fazer os seus trabalhos e ter o ensino à distância. Porém, não tem nada em relação ao acesso à internet. E no Brasil, acendeu a discussão da internet livre para todos. Então, eu queria saber aí, Jefferson, André, o que vocês pensam sobre isso e se existe alguma forma de resolver, né? Porque realmente a escola é uma coisa, é um centro de foco de contágio. Então a gente não pode, eu acho que realmente devia fechar tudo, principalmente a escola, os jovens, é muito difícil você controlar o distanciamento entre jovens, por mais que eles não tenham tanto risco, mas sempre vai ter um aluno ou outro que tem um problema respiratório, ou tem alguém na família que tem um risco, que está ali na linha de frente, ou que seja da idade de risco, né? Esqueci o nome agora, mas pronto, que tem o risco de ser contaminado e possa ter complicações maiores e precisar do hospital. Então, acho Grupo que de risco realmente assintomático. Então, acho que é muito importante que as escolas também parem. Isso já foi provado. Aqui em Portugal, por exemplo, parou e os casos começaram a diminuir muito, reduziu bastante. E eu queria saber se vocês aí têm o mesmo pensamento ou não, libera tudo e quem tiver que ir e vá no controle populacional. Cara, eu assim, né, a gente ainda está na pandemia. Então, assim, a gente vai saber o que teria sido certo fazer daqui a alguns anos. A gente não vai saber o certo agora. Tudo que a gente fez até agora foi tudo experimento, né? No começo eu me lembro que era não use máscara, deixe as máscaras para os médicos, para os profissionais de saúde, não use máscara. Eu recebi essa indicação. Aí depois foi use máscara para fazer qualquer coisa. Aí depois foi fique em casa. Aí depois, tipo assim, um monte de coisas que foram tudo experimentos. Então a gente não sabe o que é o certo ainda. A história vai julgar e a história vai contar o que era para ter sido feito e como que seria feito. Falando especificamente de educação, um dos temas que eu mais gosto de falar é de estudos de educação. Eu sou apaixonado por um motivo muito simples. Educação, estudo, conhecimento, ensino, isso muda histórias de pessoas, muda a vida de pessoas, salva a vida de pessoas. Eu tenho exemplos do meu lado, assim, de pessoas que mudaram a sua história completamente por causa de livro, por causa de estudo, porque se dedicaram, Então, assim, educação, cara, acho que é uma das coisas, tirando saúde, eu acho que é uma das coisas mais importantes que um ser humano pode ter é conhecimento e educação. Então, assim, eu sou fascinado por esse tema. Quando você escolhe tirar as crianças e os estudantes da escola, não tem problema nenhum, né? Se médicos chegaram a essa conclusão, ótimo, vamos seguir. Mas você não pode privar essas pessoas de terem acesso àquilo que elas têm direito ou que elas teriam fazendo o que elas estariam fazendo se a vida estivesse normal. Porque aí você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está aprisionando essa pessoa dentro de uma ignorância, dentro de uma situação. E segundo, você está matando ela. Você está matando a esperança dela, você está matando o futuro dela. Você está... eu vi nessa pandemia umas coisas muito
esquisitas, assim, no sentido de, vai estudar em casa, não sei o quê. Cara, eu moro muito bem, graças a Deus, eu moro numa casa grande, dentro de um bom condomínio. Mas como que você faz para você colocar uma família com 4, 5 crianças que estudam, estão na fase escolar, dentro de onde nós morávamos, por exemplo, dentro de um apartamento de Coab, numa comunidade, num barraco? Como que você consegue fazer isso? É difícil. Aí você junta isso, tirando o acesso delas a uma internet de qualidade, ou ao mínimo de equipamento necessário para ter um acesso. A criança, cara, ela é muito elétrica. Então, assim, se você não prender ela eu imagino os professores que tiveram que reaprender a dar aula, que tiveram que reaprender a dar um conteúdo, porque uma coisa é você dentro de uma sala de aula. Eu não gostava de EAD. Eu aprendi a gostar de EAD ano passado, odiava curso por EAD, eu não me dava bem. Não, agora eu gosto. Gosto, porque eu descobri ótimos educadores que conseguem te prender através de um vídeo, que não é uma tarefa fácil. Então, eu fico pensando assim, a história vai julgar essas pessoas, vai julgar porque, assim, aqui no Brasil, se aí em Portugal está desse jeito, você imagina aqui no Brasil. Aqui no Brasil, primeiro que já não tem uma internet de qualidade em todos os locais, isso já é fato. Segundo que as crianças adolescentes, já não têm acesso a um equipamento de qualidade para ter o ensino. E terceiro, cara, que eu já vi, isso passa direto, quase todos os dias nas reportagens, pais, perdeu o ano, cara, você perdeu um ano de estudo, e vai perder mais um, porque vacinação aqui, acho que só no final do ano, para nossa idade, para uma idade menor, não vai ter antes, infelizmente, a gente está muito defasado. Então, assim, você está tirando dessas jovens, crianças, a oportunidade deles aprenderem, deles escaparem de uma depressão, deles fugirem de um mundo de crime, de drogas, de serem alguém na vida, de repente, não só procriar, não só ir para o baile funk, não só ir para o rock. Cara, você está aprendendo a criar cidadãos. E aí, o que você faz? Você, além de prender as pessoas em casa, você não dá qualidade para elas, e isso vai multiplicando em escala exponencial, e são 2 anos perdidos. E 2 anos perdidos nessa idade de aprendizagem, onde seu cérebro está sedento eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero aprender. Isso causa um mal que às vezes é reparável. Daqui a 2 anos, essa criança, você tem filho, pô. Daqui a 2 anos, de repente, você fala assim, nossa, meu filho não tem mais interesse nisso. Ele não quer mais saber disso. Então, a gente está vivendo um momento muito sério, muito preocupante. Eu queria muito poder fazer mais do que o pouquíssimo que eu faço, de repente fornecer um equipamento para uma família com 2, 3 crianças, sei lá, um notebook, internet de qualidade para o cara acessar o YouTube, acessar o EAD da escola dele. Cara, isso é o mínimo. Educação salva vidas. Eu acho que você está no mute. Peraí, o Rogério Giuliani mandou aqui para a gente que ele é a favor de passar as matérias ou atividades pela televisão. Não é? Eu acho. Telecurso 2000. Na década de 90, o Telecurso 2000, na década de 2000, formou muita gente, né? Muita gente usou. Mas eu acho que nós temos que, assim, esse é um assunto que ele tem que ser partilhado em vários pedaços. Particularmente, eu acho que é aquela mote que a gente já sempre fala na área de tecnologia, a transformação digital chegou porque o seu CEO implantou na empresa, ou qual foi o motivo? Não, foi por causa da pandemia que a transformação digital chegou, e chegou em todos os setores, né? Mesmo, e aí você vai falar, não, a mim não afetou. Não, afetou. Você pode trabalhar na restauração, que era só à la carte, e de repente teve que trabalhar em takeaway, teve que trabalhar com aplicativo, teve que, assim, é uma transformação, não deixa de ser uma transformação digital. Então, afetou todas as áreas de forma abrupta, sem planeamento, e teve que se adaptar. E não é diferente com as crianças. Eu acho que esse tema a gente separa ele em eu estava falando que você separa ele em vários pequenos temas, porque tem a questão de que se o lockdown
é ou não é justo, se o lockdown é ou não é a melhor opção para se combater a pandemia, que é uma coisa que vai aí vamos gastar imenso tempo nisso, mas especificamente da educação, eu acho que nós temos que olhar de algumas formas. Por não ter sido planeado, todo mundo quer correr, falar de banda larga, de internet de boa qualidade, de tudo mais, mas é possível você fazer conteúdos, você fazer aplicativos, você fazer conteúdos mesmo que requerem baixo consumo de dados. Então, hoje, praticamente quase todos, ou alguns, no caso, alguns portáteis têm a opção de você colocar um chip 4G nele. A internet não é melhor, mas veja, é internet específica para estudo, não é internet para o cara jogar, não é internet para o cara abrir o YouTube. Não, ele vai acessar um site de uma resolução razoável, mas de baixa resolução, com conteúdo específico para ele estudar, onde ele possa clicar no exercício, responder o exercício, fazer uma conta, tudo isso leva tempo, obviamente, para se planejar isso, para se desenvolver isso, mas eu acho que há meios, sem dúvida nenhuma, de você ter baixo consumo. Então, esse é um tema que eu diria, tecnologicamente falando, você há meios para que você consiga colocar conteúdo de baixo consumo de dados e que um chip 3G, um chip 4G, 3G, estou antigo, um chip 4G resolveria o assunto. Mas aí esse é um tema da tecnologia, então assim, eu acredito que é possível resolver, não a curto prazo, mas é possível resolver. Mas aí você vai para o fator social. O fator social que eu coloco o cara maior, o cara que está lá no seu 5º, 6º ano, ele já entende melhor a situação e ele já tem um relacionamento virtual com os amigos. Seja ele numa sala de jogos, seja ele no WhatsApp, numa rede social, enfim. O cara com 14, 15 anos, ele já tem um relacionamento social, físico, mas ele já tem uma vida virtual. Mas você pega uma criança dos seus 10 anos, dos seus 7, minha filha tem 7, vai dos 7 aos 10, 11 anos, ele não tem uma vida virtual assim, tão elaborada, tão demarcada. Então, a vida dela é o social físico, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, a vida dele é o físico, é ele ir para o infantário, ele ir para a creche. Então, assim, por mais que a tecnologia vai me aproximar do conteúdo, que eu acho que o conteúdo você, de certa forma, consegue diminuir alguns dias de férias aqui, começar mais cedo ali, terminar mais tarde, você consegue passar esse conteúdo, você não consegue dar a formação pedagógica, porque por mais que nós pais dermos atenção para os seus filhos, você não é pedagogo. Então, meu filho, por exemplo, poderia estar se desenvolvendo mais motoramente, brincando com brinquedos educativos, aqueles brinquedos de encaixar as formas e tal, e ele está aqui correndo pela casa, minha casa é pequena, mas ele está aqui correndo pela casa, gritando, brincando, ele não está se desenvolvendo, por exemplo, como minha filha se desenvolveu quando estava no infantário. A minha filha também, ela tem a liçãozinha dela, faz acompanhamento dela virtual na sala, mas ela não se desenvolve, porque ela depende de nós, pais, que ainda continuamos trabalhando no dia a dia, para conseguir ajudá-la na lição. Então, acho que o fator pedagógico fica muito comprometido com as crianças. Com os caras mais velhos, eu diria, a partir do 6º ano, é menos, e quanto mais velho, menos esse impacto, e quanto mais novo, maior esse impacto. E aí, vamos dizer, dividimos já em dois temas, né? E para o último tema que eu coloco, que também vai estar relacionado a isso, a expansão que isso tem em países continental como o Brasil, né? Você vê, Portugal é um país do tamanho de Pernambuco, com 10 milhões de habitantes, e aqui se fala muito da questão, aqui se questiona, em maior número, a questão da distribuição dos portáteis. Porque algumas crianças já receberam, outras não, enfim, aquela coisa toda. Para quem é da equipe de primeira linha, as escolas estão abertas, então a equipe de primeira linha é bombeiro,
enfermeiros e tudo mais, então os filhos desses profissionais podem ir à escola, a escola está aberta, mas você pega um país continental como o Brasil, como é que você coloca uma criança, como o Jefferson falou, da periferia, com um portátil? Ela não tem segurança. Você pega essa criança que ela vai para a escola porque ela precisa se alimentar, e você deixa ela em casa, que o pai precisa trabalhar, como é que ela se alimenta? Então, eu acho que a questão do lockdown, ela traz um impacto muito grande para essa criança. E aí eu não estou aqui para ficar fazendo demagogia. Para mim, criança é aquela que nós estamos falando do 0 até os seus 6, 7, 8 anos, até os 10 anos, vamos dizer assim. Vamos dizer, porque depois disso já não é mais nenhuma criancinha, né? Mas no Brasil tem uma característica muito grande que boa parte da população vai para a escola não só para socializar, mas para se alimentar. Como é que você faz isso com a criança? E aí tem um lado dos professores. Usando o exemplo, tem professor, por mais que nós tenhamos antenado com a tecnologia, que a tecnologia, como eu falo para minha esposa, faz parte do nosso dia a dia aqui, tem professor que não sabe conectar no Teams, ele não tem ideia de como prender a atenção de uma criança, e da noite para o dia ele teve que aprender a fazer isso, ele teve que se sentar na sala dele, se colocar no ecrã e fazer a criança ter atenção. Então, eu acho que é uma fase muito difícil, que sem dúvida nenhuma vai deixar sequelas. Eu acho que as sequelas vai ser psicológica, não vai ser educativa. Porque educativa a gente consegue, com o tempo, eu diria que não proporcional, né? Assim, eu perdi um ano, no ano que vem eu recupero. Eu diria que daqui a 2, 3 anos você consegue recuperar esse ano perdido daqui. Mas psicologicamente acho que vai afetar muito, muito essas crianças. Então, o Rogério diz exatamente isso, que não vai ser um ano mal aproveitado pelas crianças, nessa situação que não possa ser reposto no próximo ano. Vem de encontro aí o que o André disse, né? Que em 2, 3 anos a gente recupera. O Rogério já é mais otimista e acredita que no próximo ano a gente já recupera. Fora isso, o Rogério disse que as crianças ficam horas dentro de casa assistindo Lucas Neto ou jogando um videogame. E essas crianças, né, às vezes isso pode ser mais prejudicial. Se passasse na televisão as matérias, as atividades, talvez a gente conseguisse controlar melhor. Aqui em Portugal nós tem as matérias no canal público, né? Tem a grade que vai desde o primeiro ciclo até o 9º ciclo, e agora aqui vai até o 12º ciclo, e o canal passa as matérias para todos os ciclos a partir de agora. Mas mesmo assim, aí nós estamos resolvendo um problema, acessibilidade. Então, assim, eu estou colocando acessível para todas as crianças, vamos dizer, que não vão precisar da internet. Mas, e a parte pedagógica, né? E a parte da atenção? Né? E a parte da alimentação que você tem? Então, André, não sei se você sabe, mas aqui em Portugal, por exemplo, meus filhos, eles tinham a opção de eu continuar tendo, eu posso ir buscar o almoço deles na escola. Não, sim, aqui tem. Formar, né? Sim, sim. Não peguei, não precisei desse apoio, porém, existe essa opção. Sem E dúvida. para quem não sabe, o almoço das crianças é pago aqui em Portugal, tá? É 1,30 por almoço, a gente paga todo mês, mas é pago. É um e alguma coisa. Não é nada demais. Dá 20 euros no fim do mês, mas é pago. Aqui em São Paulo, o governador, o prefeito e algumas cidades fizeram isso. Eles deram um cartão alimentação, mas assim, o valor irrisório, né? Tipo, R$50 por mês, uma coisa que não dá nem para, não tem nem condição. E aqui é onde mais tem isso aí que o André falou. Aqui as crianças, não só crianças, adolescentes vão para comer. A maioria deles vão para comer. Então, assim, aqui, o caso de vocês aí não deve ser esse, mas no caso do Brasil, e eu não estou falando só do governo federal, estou falando dos governos estaduais, das prefeituras, o que falta é vontade política
e capacidade administrativa. Porque, assim, você não quer mandar a criança para a escola? Ok. Como que você resolve o problema? Porque, para mim, tipo assim, tá, eu não estou lá para resolver, mas para mim parece que é tão claro as respostas das perguntas que a gente faz, que eu não sei por que não existe. Então, assim, tá, como que eu vou sanar o problema da comida das crianças? Continua fazendo o lanche, para a mãe retirar, papai retirar, alguém vai sem aglomeração, vai lá e retira. Ponto, é isso. Como que eu faço para acessibilidade dessas crianças em casa? Cara, o tanto que vocês têm aí de verba de gabinete que a gente estava discutindo outro dia, sabe o que vocês fazem? Quantas casas, vocês não têm o cadastro das crianças? Tem 2 crianças numa casa, um notebook, um iPad, um tablet, um celular. Falta vontade política, porque assim, as respostas não é difícil de você fazer. Falta capacidade administrativa e vontade política. O mais fácil de tudo isso é acabar com a fome. Isso é o mais fácil de todos. Porque a comida é de péssima qualidade, mas mesmo assim as crianças comem. É só continuar fazendo. Vai lá e retira. Vai lá e entrega. Vai lá e faz... Mas assim, governo político aqui, a gente é acostumado com eles criam a dificuldade para vender a facilidade. Então, provavelmente, o que eles fariam, né, no mundo perfeito deles? Vamos continuar, nossa, nós somos muito bons. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos continuar fornecendo lanche. Só que os pais não vão precisar, porque nós somos bons, nós vamos entregar na sua casa. Faz uma licitação para a gente pagar 30 milhões de reais por mês para entregar a comida em casa. É isso que funciona, é isso que acontece. Tablet para cada família? Quanto custa um tablet? Custa 250 reais. Vamos fazer uma licitação para pagar 500 reais em cada tablet para entregar. É assim que é, cara. Então, é um ciclo. Acho que meio mas o impacto nós vamos sentir. Vai, opa! O impacto é que vamos sentir. Até o Juliane colocou das crianças no farol, que a gente fica... o Rogério falou aqui que estamos chocados com crianças que estão sem poder para ir para a escola, porém todos os dias várias estavam no farol pedindo dinheiro e ninguém estava chocado. Na verdade, a gente... Eu estava chocado. Isso choca, né? Porém, acho que a gente acostumou, né? Não, eu estava chocado. Acho que choca, mas assim, digamos assim, quando você não, vamos lá, né? Veja bem, eu não estou dizendo que isso é a cura para esse mal, mas você não tem tire a pandemia. Você está no farol pedindo esmola ou vendendo bala ou vendendo alguma coisa. Você há de convir comigo que muitas dessas crianças, como sempre foi, pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, eu vejo isso. Muitas delas realmente tiram o sustento do farol. Então, assim, agora nem isso tem. Então, assim, chocado. Sim. Me chocava, mas agora me choca mais, porque nem isso elas têm. Sim. Eu acho que a sequela vai ser grande. Segurança pública, próximos profissionais que se formarão, busca por concursos públicos, deixando a iniciativa privada em deficiência, vagas altamente capacitadas que não são preenchidas. Isso é uma bola de neve, cara. Sim, Rogério, nós entendemos que ele diz, que não diz que somos nós, e sim da mídia no geral. Não, também... Nós entendemos isso. Nós entendemos isso, claro. Obrigado por você ter falado isso, mas isso tem que ser falado. A gente tem que colocar o dedo na ferida. Eu tiro muito por base pelos meus filhos, né? É aquilo que eu falo. A gente, e como todo pai está fazendo hoje, meu conhecimento é aqui de Portugal agora, então assim, nós estamos em lockdown com várias restrições, nós estamos nos desdobrando aqui para conseguir fazer com que nossos filhos acompanhem. O menor não, mas a menina tem lição às 9 da manhã, às 14, aí acaba a lição, e aí depois tem que escanear essa lição, mandar pelo Teams para a professora corrigir, e ela tem a lição pelo Teams e tudo mais. Então, para nós que respiramos tecnologia, é tudo muito fácil de nós, né,
nos adaptar. Eu e minha esposa, nós nos colocamos à disposição da sala da minha filha, para que se eles precisassem imprimir o material para poder fazer as lições, ou se precisasse que escaneasse esse material para que pudesse mandar para a professora corrigir, nós nos colocamos à disposição para ajudar, porque assim, tem mãe que não pode fazer isso, tem mãe que não consegue, tem mãe que é linha de frente, não vai ter tempo para fazer isso, enfim, uma série de situações que por mais que a gente olhe, que a gente coloque, que é simples para nós, né? A gente foi ali, comprou uma impressora, e né, para outros é muito dificultoso, né? Então, acho que, como eu falei, a pandemia ela veio nos dar muitos exemplos ou nos lembrar de várias situações, mas tem um peso psicológico aí muito grande que, tecnologicamente, a gente resolve isso até com uma certa facilidade, mas o psicológico eu acho que não, acho que o psicológico ainda vai perpetuar por um tempo ainda. E ele diz que as crianças estão aprendendo um valor moral nesta pandemia, muito maior que a nossa geração viveu. Sim, Você acha? Eu acho que tem muita criança, não só criança, mas principalmente criança, porque assim, a criança, ela lida de uma forma diferente do que os adultos, até porque a criança, ela tem aquele, por mais difícil que seja a vida dela, por mais triste que seja, nós já passamos por isso, você tem aquela alegria espontânea por ser criança, por ser jovem, você tem uma alegria espontânea, você sorri espontaneamente, você é feliz com pouca coisa. Então, assim, é mais fácil, entre aspas, ou menos difícil para uma criança, porque ela busca esperança, busca resiliência nesse tipo de situação. Então, eu acho que realmente muitas delas estão aprendendo valores morais. Então, eu divido esse aprendizado meio que em duas camadas. As que veio o copo meio cheio e as que veio o copo meio vazio. Então, assim, aquelas crianças que veio o copo meio cheio, pô, tô aprendendo, dificuldade, sabe aquele clichê dos coaching? É na dificuldade que o espírito da inovação e tal. Tem muita criança que vai, dependendo de como foi criada, dependendo do ambiente que ela está inserida, ela vai sair dessa melhor, vai sair fortalecida, mais forte, vai sair moralmente, com uma fibra moral melhor, mas vai ter outro lado também. Já vai ter aquelas que já são revoltadas, que já vivem uma vida muito difícil, num ambiente complicado, e aí já descamba para aquela coisa assim, você quer saber? Cidade de Deus, sabe Cidade de Deus? Aquela coisa assim, quer saber? É isso mesmo, e vamos lá. Eu só queria que essa balança pendesse mais para o lado do copo meio cheio, né? Mas aí não dá para me julgar porque eu não vivo essa realidade. Mas tomara que sim. Bom, só completando aqui, a gente já está chegando ao final desse Global News. O canal Buenas Ideias, esqueci, Bueno, Peninha, ele tem uma frase que ele fala em quase todos os vídeos, né? O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E nesse conceito todo, a gente teve a pandemia no início do século XIX, né, do século XX, que foi a febre espanhola, né? E depois tivemos as duas guerras. Eu espero que não tenhamos a guerra, né? A gente aprenda o que tiver que aprender com a pandemia e não tenhamos a guerra mundial. Pelo menos esses são os meus votos. Espero que vocês também concordem, e todos os outros, né? Cara, se tiver uma guerra mundial com as armas que Estados Unidos... Eu já disse que a frase de Jorge Santayama. Esquece. Jorge Santayama. Okay. Obrigado pela informação. Eu vejo... Eu não imagino... eu não conheci. Eu não imagino nós, em pleno século XXI, voltarmos a viver uma guerra mundial. Uma terceira guerra mundial. Não imagino isso. Acho que hoje as guerras hoje são lutadas de outras formas. Tecnológica, né? Guerra tecnológica. Econômicas, são de outras biológica. Formas. Biológicas, enfim. Mas muita gente negar. Mas espero, faço as minhas, as suas palavras.
Bom, pessoal, alguma coisa mais a dizer aí sobre esses temas? Eu só queria pegar o gancho que o André está falando aí, que ele falou sobre que ele imprime, ele e a esposa dele imprime. Eu acho que eu já falei isso umas 200 vezes, em 200 episódios, em um monte de entrevista que a gente fez aqui no podcast, mas eu não vou cansar de falar. Se você pode fazer alguma coisa, faça, porque é esse o momento. Então, assim, de repente você está pensando que você não está fazendo nada, e tá. Ah, mas eu só vou imprimir uma folha para uma família. Ótimo, é só essa família que está precisando. Ah, mas eu só tenho condição de dar um notebook velho usado para... É esse. Se você pode fazer, faz. Ah, mas eu só posso dar uma cesta básica para uma família. Já pensou se você não pudesse nem para essa família? Então, assim, a coisa que eu vou levar dessa pandemia é assim, se você pode fazer alguma coisa, faça qualquer coisa. Vocês acreditam que a sociedade irá mudar depois que a pandemia passar? Cara, eu vou dizer para você que sem dúvida, as marcas, as cicatrizes são muito grandes. Acho que a vida social não vai ser mais a mesma. Vão ficar algumas marcas, mas isso vai depender muito da cultura de cada país. Eu diria que países mais europeus vão ficar com uma marca muito mais forte do que países latinos, talvez que os americanos, mas sim, eu acho que a sociedade vai levar alguma lição disso para o futuro. Jefferson? Vai mudar, sim. O problema é que, assim, muita gente vai mudar para o bem e muita gente vai mudar para o mal, cara. Mas vai mudar. Muita gente... o ser humano, o que eu vejo é que, assim, a gente aprende com qualquer coisa. A gente aprende com qualquer situação. Na boa, na ruim. Então, assim, como que você vai levar isso? Essa que é a minha preocupação. Então, assim, eu queria muito que a população mais rica, que os países mais imperialistas, que eles mudassem de posição nessa pandemia. Eu queria ter sentido isso, mas não foi isso que eu senti. Eu senti de pessoas, mas países, representantes, eles continuam do mesmo jeito, e alguns pioraram. Então, assim, você acha que o Trump melhorou depois da pandemia? Não sei, acho que não. Entendeu? Então, assim, mas eu acho legal porque a Angela Merkel melhorou, por exemplo. Então, assim, tem muita gente que vai mudar. Alguns por bem, alguns por mal. Eu acho que vai mudar a sociedade, sim, mas a essência do ser humano não muda. E esse é o problema. No demais, eu recebi um pedido aqui no Instagram para o pessoal falar sobre o filme Tenet, que ele vai usar para o TCC. Eu não assisti o filme. Vocês assistiram? Não assisti ainda não, mas eu escutei falar que é bom. Me sinto honrado. A gente pode, de repente, falar no próximo episódio. Um pedacinho dele. Eu faço questão de assistir. Quem que pediu? Foi o Diego Veloso. Marca aí na próxima terça a gente fala um pedacinho sobre ele. Eu tenho escutado ótimas críticas dele. O Marcos assistiu, ele não está aqui hoje, e ele disse que é muito bom, ele se divertiu, e ele assistiu 2 vezes, a segunda vez ele se assistiu melhor. Então fica também, eu vou ter Tenet. Está onde? O Tenet está onde? É Netflix, não é, Marcos? Cara, ainda não saiu no cinema em dezembro, foi o único filme que saiu. Eu vi, desculpa, eu recebi na Apple TV. Na Apple TV eu sei que está disponível. Então assiste lá. Não, mas a gente pode dar um jeitinho, fica tranquilo. Eu vou assistir aqui nos streams da vida. Faz tempo que a gente não fala de filme, né? A gente costuma dar uma viajada, então a gente vai ser legal. Rogério, convidamos vocês na próxima terça. O Rogério pede desculpa, encher o saco e gostou de participar aqui com a gente. Rogério, Imagina. Pelo amor de Deus, não encheu o saco. Foi muito bom. Suas perguntas renderam muito assunto. E todo mundo que tiver pergunta, sugestão, qualquer coisa, pode enviar aqui que a gente fala na hora aqui. Somos apenas... Nenhum de nós somos técnicos em nada. A gente fala aqui coisas que a humanidade fala, pessoas comuns falam. Então pode mandar aí que a gente bate no peito e manda para a caixa.
Beleza? Então fica aí o compromisso da gente assistir Tenet e talvez falar um pouquinho sobre ele no próximo Global News. Apenas uma notinha, o Global News não... A gente vai tentar falar sobre algumas outras notícias toda terça-feira, meia-noite de Portugal, às 21 do Brasil. E aí, a gente vai encerrando por aqui hoje este episódio. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Jefferson. Palavras finais aí de vocês, por favor. Agradecer ao Rogério Giuliani, foi muito bacana a participação dele. Por favor, participe mais, a gente agradece. Foram temas muito bacanas, temas da atualidade, e, como sempre falo, ouçam a gente, se inscrevam no canal, mande perguntas. E como eu iniciei, eu vou terminar. Uma noite mais um ditado. mais esperto do que tigre em festa de Los Mortos no México. Até a próxima semana. Muito bem, aí também o Astro Space que participou aqui, mandou um boa noite, um abraço. Boa noite, Astro Space. Falamos um pouquinho antes sobre as missões que chegam a Marte essa semana. Você também está convidado, se quiser participar aqui um dia, manda mensagem para a gente aí que vai ser bem aceito, falar com alguém que percebe bastante sobre o espaço. Astro Space é um canal, tem 37 mil subscritos, tem muitos vídeos legais. Legal. Vale a pena conferirem lá, tá, pessoal? Astro Space. Beleza? Brigadão, Astro Space. Brigadão, Rogério. Jefferson, suas palavras finais aí. Cara, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu estava vendo aqui, hoje foi recorde de visualização ao vivo. Muito legal. Você que está assistindo, se puder e quiser espalhar os nossos dias de participação, e obrigado, vocês ficaram até agora, é muito legal ter a participação. A gente aqui é só fiscal da vida alheia, a nossa verdade não necessariamente a verdade da humanidade, são apenas opiniões, mas é sempre importante você saber que se você buscar conhecimento e se você buscar entender, se você buscar conhecer, você nunca vai ser escravizado. Então, é muito legal saber que a gente está sendo ouvido aí por tantas pessoas e que, além dos ditados, a gente consegue falar coisas legais e vocês curtem. Até terça-feira, muito obrigado a todo mundo que participou. É isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado, André, muito obrigado, Jefferson, Marcos, Arthur, que fazem parte aqui do Global News também, não estão aqui hoje, porém, são peças super importantes aqui. Grato a todos, grato a nós mesmos, aos nossos ouvintes e participantes. Esse episódio é Global News, que ano passado a gente fazia gravado e depois ia para o Spotify só. Agora a gente está fazendo ele em direto aqui pelo YouTube, assim todos podem participar, né, do Global News. E ele primeiro ele vem, é o único programa do Chá com Pimenta Podcast que primeiro é no YouTube, depois vai pro Spotify. Spotify, assim, né? Os agregadores de podcast. Ele vai ao contrário. E a gente está aqui encerrando mais um episódio. Hoje, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Obrigado, Débora Prado. Obrigado, Beds by My Fê, _. Pela maquiagem e pelas pulseiras. Até mais, pessoal. Tem que falar deixar só a última nota, que hoje, deixar uma última nota aí, Geek, que hoje saiu algumas fotos do Jared Leto com a nova caracterização do Coringa para o Zack Snyder da Liga da Justiça. Snyder Cut. Vai virar tema. Cara, eu vi as fotos também e eu acho que eu gostava mais dele da outra forma, como ele era no começo. A caracterização.
Eu acho que agora ele ficou muito parecido com o do Cavaleiro das Trevas, e isso pode tentar roubar um pouquinho o que ele pode acrescentar ao filme. Ele vai, talvez, viajar na sombra do Heath Ledger, ao invés dele criar o Coringa dele próprio, que estava no Esquadrão Suicida. Para mim é o último da fila dos Coringas, né? Mas vamos esperar para ver. Até porque a participação dele foi ínfima Sim. no Esquadrão Suicida, né? E se ele chegasse agora, talvez com a mesma caracterização, que acredito que aquilo seja antes do Esquadrão Suicida, porque ele ainda não tinha as tatuagens que tem todas no Esquadrão Suicida, vai ser uma origem do Coringa ali, alguma coisa parecida, mas acredito que ele tinha que estar com a mesma caracterização para ele ter a identidade do Coringa do Jared Leto. Agora ficaram 2 Coringas do Jared Leto, e eu acho que nesse ele vai surfar no Heath Ledger e ele vai ficar apagado novamente. Bom, essa é só a minha opinião. Polêmica, deixa eu falar. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui. Pessoal.